Meu nome é Francisco, mas na estrada todo mundo me conhece como Chico Estradeiro. Hoje eu vou contar para vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história que até hoje, quando eu lembro, me dá arrepio na espinha. Era dezembro de 2021, uma madrugada fria, dessas que o vento corta a cara. Eu tava dirigindo minha velha Scania R450 amarela pela BR-230, a famosa Transamazônica. Quem conhece essa estrada sabe, ela não perdoa. De dia, já é perigosa. De madrugada então, é como entrar numa boca de lobo. Naquela noite, o céu despencou, chuva grossa, daquelas que parece que Deus está lavando o mundo. Os limpadores do para-brisa mal davam conta. A estrada virou um lamaçal só. Eu seguia devagar, muito devagar. Os faróis sujos de barro mal iluminavam uns 10 metros à frente. Neblina fechada, pontes precárias sumindo na escuridão. Dentro da cabine, só o barulho do motor da Scania roncando pesado. E o silêncio, aquele silêncio que dói na alma. Fazia 3 anos, 3 longos anos, desde que minha Lourdes se foi. Câncer no pulmão levou ela em 6 meses. Do diagnóstico até o fim, 6 meses que passaram como um pesadelo. Ela sempre dizia: Chico, quando eu não tiver mais aqui, você promete que vai fazer as pazes com o Rafael. Eu prometia, mas promessa é fácil de fazer, difícil é cumprir. Meu filho Rafael, bem, a gente não se falava há 2 anos. Briga boba que virou mágoa grande. Ele queria que eu parasse de viajar, vendesse o caminhão, ficasse em casa. Pai, o senhor já trabalhou demais, hora de descansar. Ele dizia: mas como explicar para um filho que a estrada não é só trabalho? Que ela é fuga, é liberdade, é o único lugar onde eu consigo respirar desde que sua mãe se foi? A discussão foi feia, palavras duras foram ditas. Ele saiu de casa batendo a porta. Desde então, silêncio total. Eu levava essa dor comigo a cada viagem. 22 toneladas de arroz na carroceria. Mas o que pesava mesmo era a culpa no peito. Naquela madrugada, eu seguia para Porto Velho. Entrega marcada para o outro dia de manhã. Mais uma viagem. Mais uma noite sozinho com meus pensamentos. O rádio tocava baixinho. Música sertaneja. Dessas antigas que fazem a gente lembrar de casa. Eu cantarolava junto, tentando afastar a solidão. A estrada tava deserta. Nem um carro, nem outro caminhão. Só eu, a chuva e a escuridão da Transamazônica. Pensei na Lourdes. Como sempre penso. Imaginei ela sentada ali do meu lado, sorrindo daquele jeito dela, me dizendo para ter paciência com o Rafael. Vocês são iguais, teimosos como mula. Ela dizia quando a gente brigava. Mas no fundo, vocês se amam. Será que ela estava certa? Será que ainda tinha jeito de consertar as coisas com meu filho? O ponteiro do combustível mostrava que eu precisava parar num posto. Mas naquela região, de madrugada, com aquela chuva, não tinha posto aberto. Calculei que dava para chegar até o Maitá. Lá sempre tem movimento. Sempre tem alguém acordado para atender caminhoneiro. Eram 2:30 da manhã quando passou pela minha cabeça. Será que o Rafael lembra de mim? Será que ele tem saudade, igual eu tenho dele? Foi aí que tudo mudou. Logo depois de uma curva fechada, bem no meio do nada, os faróis iluminaram algo que me fez gelar o sangue. Um homem, parado na beira da estrada, debaixo daquela chuva torrencial, completamente imóvel. Meu primeiro pensamento foi: cara, esse aí está pedindo para morrer. Ninguém fica parado na pista numa noite dessas. Mas conforme eu me aproximava, algo muito estranho começou a acontecer. O homem não se mexia, não acenou, não fez sinal pedindo carona. Ele só estava ali, parado, calmo. E a coisa mais estranha de todas, parecia que a chuva não tocava nele. Vocês vão pensar que eu estou inventando, mas juro pela alma da minha Lourdes, aquele homem estava seco, completamente seco no meio de uma tempestade. Ele vestia roupas simples, uma camisa clara, uma calça escura e um manto azul por cima dos ombros. Na mão, um cajado de madeira. Tinha cabelo meio comprido, barba e uma expressão no rosto. Como posso explicar? De quem conhece todos os segredos do mundo. Meu instinto de caminhoneiro dizia: Chico, acelera e sai fora. Isso aí não é normal.
15 anos de estrada me ensinaram: nem todo mundo que pede carona tem boa intenção. Já vi coisa ruim acontecer com um caminhoneiro que parou pro cara errado. Mas algo muito maior que eu, algo que vinha lá do fundo da alma, fez meu pé ir pro freio. Parei as cone a uns 20 metros antes do homem. Fiquei ali, motor ligado, observando. Ele se virou na minha direção, mesmo de longe, mesmo com a chuva, mesmo com os faróis sujos. Eu consegui ver os olhos dele, olhos mansos, olhos de pai, olhos que pareciam dizer: pode confiar, filho. Foi aí que eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Desci da cabine, debaixo da chuva gelada, e gritei: oi, amigo, tá precisando de carona? Ele sorriu, um sorriso que, até hoje, quando eu lembro, me enche de paz. Caminhou até mim, devagar, sem pressa, e quando chegou perto, disse com voz mansa: boa noite, Chico, vou para Porto Velho, se não for incomodo. Pessoal, naquele momento, meu mundo parou. Ele sabia meu nome. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida, mas ele sabia meu nome. E vocês sabem o que é mais impressionante? Naquele exato momento, a chuva parou. Não diminuiu, não foi parando aos poucos. Ela simplesmente parou, como se alguém tivesse fechado uma torneira no céu. Pode subir. Consegui falar, ainda em choque. Ele subiu na cabine, se acomodou no banco do carona e disse: obrigado pela caridade, Francisco, sua esposa ficaria orgulhosa. Gente, naquele momento, eu quase desmaiei. Como ele sabia da Lourdes, como ele sabia que eu era casado, como ele sabia meu nome verdadeiro. Engrenei a primeira, acelerei devagar, e a viagem mais estranha da minha vida começou. Dentro da cabine, um silêncio diferente tomou conta. Não era o silêncio vazio de sempre. Era um silêncio cheio de presença. O homem ficou quieto, olhando pela janela, como se conhecesse cada curva daquela estrada. E eu tava tentando entender o que diabos estava acontecendo. Quem era aquele homem? Como ele sabia meu nome? Como ele sabia da Lourdes? E por quê? Porque eu me sentia tão em paz com ele ali do meu lado. Era como se, depois de 3 anos, eu finalmente não tivesse viajando sozinho. Pessoal, o que aconteceu depois, vocês não vão acreditar. Mas essa é só a primeira parte da história. No próximo capítulo, eu vou contar como esse homem misterioso começou a mexer com minha alma de um jeito que eu nunca imaginei possível. E como eu descobri que aquela não era uma carona qualquer, era o começo do maior milagre da minha vida. Pessoal, vocês não fazem ideia do que é dirigir um caminhão de 22 toneladas, com as mãos tremendo. Mas era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Minhas mãos suavam frio no volante, o coração batia descompassado, e minha mente não parava de fazer perguntas. Quem é esse homem? Como ele sabe meu nome? Como ele sabe da Lourdes? A Scania seguia pela Transamazônica, agora sem chuva, como se ela nunca tivesse existido. O asfalto molhado brilhava sob os faróis, mas não tinha mais nenhuma gota caindo do céu. O homem ao meu lado permanecia calmo, olhando pela janela, como se tivesse feito aquela viagem 1000 vezes antes. Eu tentei puxar conversa, quebrar aquele silêncio que estava me deixando louco. Então, amigo, o senhor mora em Porto Velho? Ele se virou para mim, com aquele sorriso sereno, e disse: não exatamente, Francisco, eu moro onde há necessidade. Que resposta estranha era aquela, onde há necessidade? O que isso significava? Entendi, menti, tentando soar natural. O senhor trabalha com quê? Cuido de famílias. Ele respondeu simples, especialmente as que estão perdidas. Gente, quando ele disse perdidas, foi como se tivesse enfiado uma agulha no meu peito, porque era exatamente isso que eu era. Perdido desde que a Lourdes morreu, perdido desde que o Rafael saiu de casa, perdido nessa estrada sem fim, carregando dor em vez de esperança. Deve ser um trabalho difícil, comentei, sem saber direito o que dizer. Nem tanto, ele sorriu, as pessoas são boas no fundo. Francisco, só precisam lembrar disso. O jeito que ele falava meu nome era diferente, carinhoso, como um pai falaria com um filho, como a Lourdes falava quando queria me acalmar.
Rodamos uns 20 quilômetros em silêncio. Eu observava ele pelo canto do olho, tentando entender. Parecia um homem comum, mas tinha algo que não conseguia explicar. Foi quando ele falou uma coisa que quase me fez parar o caminhão. Sua esposa. Ela era uma mulher de muita fé. Não era? Meu sangue gelou. Como diabos ele sabia da Lourdes? Quem tinha contado para ele? Como? Como o senhor sabe da minha esposa? Perguntei, a voz meio embargada. Ela falava muito de você, ele disse, olhando direto nos meus olhos. Dizia que tinha um marido teimoso, que não sabia pedir perdão, mas que tinha o coração maior que o mundo. Pessoal, naquele momento, eu quase encostei o caminhão no acostamento. As lágrimas começaram a descer, sem eu conseguir controlar. Como ele podia saber disso? A Lourdes sempre dizia exatamente essas palavras. Chico, você é teimoso, mas seu coração é maior que o mundo. Senhor, eu não entendo. Falei, a voz tremula. Quem é o senhor? Como conhece minha esposa? Ele botou a mão no meu ombro. Uma mão quente, firme, que trouxe uma paz que eu não sentia há anos. Eu conheço todas as orações dela. Francisco, especialmente aquela que ela fez na última noite. Que oração? Perguntei, sabendo que ia doer ouvir a resposta. Ela pediu para São José, o protetor das famílias, para cuidar de você, para não deixar você se perder na estrada, para um dia trazer o Rafael de volta. Gente, quando ele falou isso, eu tive que parar o caminhão. Simplesmente não conseguia mais dirigir. Encostei no acostamento, desliguei o motor e chorei. Chorei como um menino perdido, porque era exatamente isso que eu era. A Lourdes sempre rezava para São José, toda noite. Antes de dormir, ela acendia uma vela e pedia proteção para a família. Dizia que São José era especial, que ele entendia o sofrimento dos pais, dos maridos, dos trabalhadores. Na última noite dela, quando estava internada no hospital, ela segurou minha mão e sussurrou: Chico, não fica perdido sem mim. Promete que vai fazer as pazes com o Rafael. Promete que não vai virar um homem amargo. Eu prometi, mas não cumpri. 3 anos depois, eu estava mais perdido do que nunca. O homem esperou eu me acalmar. Não disse nada. Não tentou me consolar com palavras vazias. Só ficou ali, em silêncio, respeitando minha dor. Quando consegui parar de chorar, ele falou baixinho: ela não te esqueceu, Francisco. E o Rafael? Ele também não. O Rafael me odeia. Murmurei. Falei coisas terríveis para ele. Disse que ele não entendia nada da vida, que era um menino mimado. Você estava com dor. Ele disse, com voz mansa: a dor faz a gente falar coisas que não sente, mas o amor sempre é maior que a dor. Não sei se ele vai me perdoar. Confessei, você não sabe por que não tentou. Ele sorriu. Às vezes, Francisco, a gente acha que é tarde demais, mas nunca é tarde para recomeçar. Liguei o motor novamente. Seguimos viagem, mas agora, o silêncio dentro da cabine era diferente. Era um silêncio que curava, que trazia esperança. Depois de mais uns 30 quilômetros, ele falou: posso te contar uma história? Francisco? Claro, respondi, curioso. Há muitos anos, conheci um homem que também era trabalhador, um carpinteiro. Ele perdeu o pai quando era menino e cresceu com muita responsabilidade nos ombros. Ele fez uma pausa, olhando a estrada à frente. Esse homem, quando ficou mais velho, também teve dificuldades com o filho. O menino era diferente, especial, mas ele não entendia. Ficaram anos sem se falar direito. E o que aconteceu? Perguntei, interessado. Um dia, o carpinteiro percebeu que tinha perdido tempo demais, que a vida é curta e que nada é mais importante que a família. Ele engoliu o orgulho, foi atrás do filho e pediu perdão. Deu certo? Deu mais que certo. Ele sorriu. Eles se tornaram a dupla mais unida que já existiu. O filho seguiu os passos do pai, e o pai aprendeu a ver o mundo pelos olhos do filho. Bonita história. Comentei. Não é história, Francisco, é lembrança. Algo na voz dele, no jeito que falou, me fez olhar para ele com atenção. Havia uma tristeza profunda nos olhos, mas também um amor imenso. O Senhor conheceu esse carpinteiro intimamente.
Ele respondeu: sou esse carpinteiro, pessoal. Naquele momento, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se todas as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. Carpinteiro, São José, protetor das famílias. Senhor, quem é o Senhor de verdade? Perguntei, a voz quase sumindo. Ele me olhou, com aqueles olhos cheios de amor, e disse: eu sou quem sua esposa chamou Francisco, sou quem nunca abandona uma família em dificuldade. Sou José, filho de Jacó, pai adotivo de Jesus, protetor de todos os trabalhadores. Gente, vocês podem não acreditar, mas naquele momento, eu soube que era verdade. No fundo da alma, eu sabia, o homem ao meu lado não era um homem comum, era São José, o santo que a Lourdes rezava todo dia, o protetor que ela pediu para cuidar de mim. Minhas mãos tremeram no volante, minha voz falhou, meus olhos se encheram de lágrimas novamente. São José, o Senhor é mesmo? Sou, filho, e vim porque sua esposa não parou de rezar, nem depois de partir. O amor dela por você, e pelo Rafael, é tão forte que chegou até o céu. Mas eu não mereço. Chorei, eu fiz tanta coisa errada. Abandonei meu filho, virei um homem amargo. Quem disse que você não merece? Ele perguntou, com voz firme mas carinhosa. Você acha que eu vim aqui para julgar? Vim para ajudar. Vim para lembrar você de quem você realmente é. E quem eu sou? Você é Francisco, marido da Lourdes, pai do Rafael. Você é um homem bom que se perdeu na dor. Mas dor não define quem somos. Francisco, amor sim. A estrada seguia, mas agora eu dirigia numa espécie de transe. Será que estava sonhando? Será que estava ficando louco de tanto sofrimento? Mas a presença dele era real, a paz que sentia era real. E as palavras tocavam fundo demais para ser imaginação. O que eu preciso fazer? Perguntei, humilde. O que você já sabe no coração. Ele sorriu. Ligar pro Rafael, pedir perdão, recomeçar. E se ele não quiser me perdoar? Vai querer. Ele disse, com certeza absoluta. Porque o amor entre pai e filho é mais forte que qualquer mágoa. Rodamos mais alguns quilômetros. Eu observava ele, tentando gravar cada detalhe. O rosto sereno, as mãos calejadas de trabalhador, o jeito simples de falar. Posso fazer uma pergunta? São José? Claro, filho. Por quê? Porque o Senhor escolheu aparecer para mim? Tem tanta gente sofrendo no mundo. Por que você não parou? Ele respondeu, simplesmente. Naquela chuva, no meio da madrugada, você parou para ajudar um desconhecido. Isso mostra quem você é no fundo. Mas eu quase não parei. Confessei, quase não conta. Ele riu. Você parou. E isso fez toda a diferença. Pessoal, naquele momento, eu entendi uma coisa que nunca tinha entendido antes. Os milagres não acontecem por merecimento. Acontecem por amor, por compaixão, por fé. A Lourdes tinha fé. Eu tinha perdido a minha, mas ela tinha pela família toda. São José, o Senhor vai ficar comigo até Porto Velho? Vou ficar com você para sempre. Francisco, mesmo quando não conseguir me ver. Como assim? Toda vez que você ajudar alguém na estrada, eu vou estar ali. Toda vez que você demonstrar amor pelo Rafael, eu vou estar ali. Toda vez que você lembrar da Lourdes com carinho, eu vou estar ali. E se eu voltar a ser amargo? E se eu não conseguir mudar? Vai conseguir, ele disse, com aquela confiança que só quem conhece o coração humano pode ter. Porque você já mudou, Francisco, desde que me deixou entrar no seu caminhão. Era verdade, eu sentia diferente, mais leve, como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Obrigado, São José, obrigado por não ter desistido de mim. Eu nunca desisto dos meus filhos. Ele sorriu, nunca. A estrada continuava, mas agora eu não estava mais sozinho. E pela primeira vez em 3 anos, eu tinha esperança. Esperança de que ainda dava tempo, de que ainda era possível recomeçar. Esperança de que o Rafael, meu filho, ainda me amava. Mas o que aconteceu depois, pessoal, foi ainda mais impressionante. No próximo capítulo, eu vou contar como São José me mostrou sinais que mudaram minha vida para sempre, e como, numa parada de posto, eu recebi a ligação que eu mais esperava, e mais temia. Ao mesmo tempo, pessoal,
Vocês já sentiram aquela sensação de que tudo ao redor mudou, mas você ainda não consegue acreditar no que está acontecendo? Era exatamente isso que eu estava vivendo. São José, o verdadeiro São José, estava sentado ali do meu lado, conversando comigo como se fôssemos velhos amigos. Mas o cérebro da gente, sabe como é, fica tentando achar uma explicação lógica. Isso não pode ser real. Você está sonhando. Ou pior, está ficando louco. A Scania seguia pela Transamazônica, agora com o céu estrelado. As nuvens tinham sumido completamente, como se nunca tivessem existido. A lua cheia iluminava a estrada, deixando tudo com um brilho prateado. São José permanecia calmo, olhando a paisagem, como se estivesse admirando a criação de Deus. Bonita noite, não é, Francisco? Ele comentou. É sim, respondi, ainda meio em choque. São José, posso perguntar uma coisa? Claro, filho, como é que funciona? O Senhor aparece assim, pros mortais, sempre que alguém precisa? Ele riu baixinho, um riso gostoso, de quem tem paz na alma. Não é bem assim, Francisco, a gente não fica aparecendo por aí, feito fantasma, mas quando uma oração é muito forte, muito verdadeira, a gente atende, e a oração da Lourdes foi assim, foi a mais bonita que já ouvi. Ele disse, com os olhos brilhando, ela não pediu riqueza, não pediu milagre para ela, pediu só uma coisa, que eu cuidasse da família dela, mesmo sabendo que ia morrer, principalmente sabendo. Ele suspirou. Mãe é assim, Francisco, mesmo na hora mais difícil, só pensa nos filhos, no marido. Uma onda de saudade me atingiu. A Lourdes era exatamente assim, generosa até o último suspiro. Ela está bem. Onde ela está? Perguntei, com a voz embargada. Está em paz. Ele sorriu. E muito orgulhosa de você. Orgulhosa? Mas eu estraguei tudo. Perdi meu filho. Você não perdeu nada. Francisco, só se afastou por um tempo. Mas agora, você vai recuperar. A certeza na voz dele me dava uma força que eu não sentia há anos. Como se ele soubesse de coisas que ainda iam acontecer. Rodamos mais uns 20 quilômetros, quando algo estranho começou a acontecer. O rádio da Scania, que estava desligado, começou a tocar uma música baixinho. Que estranho, murmurei, olhando para o painel. O rádio está desligado. São José sorriu, mas não disse nada. A música que tocava, pessoal, era impossível. Era Família do Titãs, a música preferida do Rafael, aquela que ele cantava quando era criança, que a Lourdes colocava para tocar domingo de manhã. Família, 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 família. O coração disparou no meu peito. Como aquela música estava tocando num rádio desligado, olhei para São José, procurando uma explicação. Ele só sorriu e disse, às vezes, as coisas que a gente ama encontram um jeito de chegar até a gente. Tentei mexer no rádio, ligar, desligar, mudar de estação, nada. A música continuava, vinda de lugar nenhum. São José, isso é normal? Define normal. Ele riu. Você está dando carona pro protetor das famílias numa madrugada na Transamazônica. Alguma coisa aqui é normal. Ele tinha razão. Nada daquilo era normal, mas era real, e era bom. A música foi baixando, até sumir completamente. O rádio voltou ao silêncio normal. Foi um sinal? Perguntei. Foi um lembrete. Ele corrigiu. Para você não esquecer o que realmente importa. Seguimos viagem. Eu dirigia. Ele observava. E aos poucos, eu fui percebendo outros sinais estranhos. As placas da estrada, que normalmente só mostram quilometragem e nome de cidades, pareciam ter mensagens escondidas. Rafael 30 quilômetros, dizia uma. Mas Rafael não é cidade. É meu filho. Esperança próxima saída, dizia outra. Esperança também não é cidade daquela região. Perdão, mantenha-se na pista, dizia uma terceira. Comecei a achar que estava enxergando coisas. Pisquei os olhos várias vezes, mas as placas continuavam lá, com aquelas mensagens impossíveis. São José, o senhor está vendo essas placas? Estou vendo você enxergando elas. Ele respondeu, misterioso, mas elas realmente dizem isso. Ou é coisa da minha cabeça? Francisco, quando a gente abre o coração, a gente começa a enxergar coisas que sempre estiveram lá.
Só não prestávamos atenção. 2 da manhã se aproximava. A estrada estava vazia. Só alguns caminhões na pista contrária. Cada um que passava, acenava com a luz alta. Cumprimento de estrada. Tradição entre caminhoneiros. Mas algo estranho estava acontecendo. Todo caminhão que passava, acendia e apagava os faróis 3 vezes. Sempre 3 vezes. E sempre na mesma sequência. Isso é estranho, comentei. Normalmente a galera acena uma vez só. 3 é um número especial. São José observou. Representa a família. Pai, mãe, filho. Coincidência? Não existe coincidência. Francisco, existe. Timing divino. Começou a fazer sentido. Os sinais não eram aleatórios. Eram mensagens. Lembretes de que eu não estava sozinho. De que havia forças maiores trabalhando. Foi aí que aconteceu o sinal mais impressionante de todos. Estávamos chegando perto de Humaitá, quando vi as luzes de um posto à frente. Posto Estrela da Manhã, daqueles que fica aberto 24 horas para atender caminhoneiro. Preciso abastecer, avisei, e tomar um café. O senhor quer alguma coisa? Um café seria bom. Ele sorriu. Faz tempo que não tomo um café de verdade. Entrei no posto, parei a Scania bem embaixo das luzes. Desliguei o motor. O silêncio da madrugada nos envolveu. São José, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Claro. Senhor sente frio, fome, cansaço? Ou é diferente? Sendo bem santo, ele riu gostoso. Sinto sim, Francisco. A gente não perde a humanidade, só ganha um pouquinho mais de sabedoria. E o senhor sente saudade? Do Jesus, da Maria? O rosto dele se iluminou. Todo dia, filho, todo dia. Saudade é amor que não tem onde se apoiar. E amor a gente nunca perde. Descemos da cabine. O frentista, um rapaz novo, se aproximou. Boa noite, seu Francisco. Gelei. Como aquele menino sabia meu nome? Eu nunca tinha parado naquele posto antes. Boa noite, respondi, desconfiado. Como você sabe meu nome? Todo mundo conhece o Chico Estradeiro por aqui. Ele sorriu. O senhor sempre passa, mas nunca para. Hoje resolveu dar uma paradinha? Isso era impossível. Eu tinha certeza absoluta de que nunca tinha passado por aquele posto. Conhecia a Transamazônica como a palma da mão. E aquele posto era novo para mim. Olhei para São José, procurando uma explicação. Ele só acenou para o menino e disse: Boa noite, João. Como vai a família? Vai bem, seu José. Meu pai melhorou bastante. Aquela benção que o Senhor deu funcionou mesmo. Pessoal, naquele momento, eu entendi que não era só eu que estava vivendo algo sobrenatural. O frentista também conhecia São José e falava com ele como se fosse normal. Completa o tanque, João. São José pediu, e prepara 2 cafés bem fortes, que a noite ainda vai ser longa. Entramos na loja de conveniência. Era um posto comum, mas tinha algo diferente. Uma paz, uma energia boa que você sentia no ar. Na parede, várias fotos de caminhoneiros. E no meio delas, uma imagem de São José, com uma vela acesa embaixo. Muitos caminhoneiros param aqui, explicou João, preparando o café. Muitos passam por momentos difíceis. A gente sempre acende uma vela, pede proteção para eles. Funciona? Perguntei. Sempre. Ele sorriu. São José nunca abandona quem trabalha honesto. Tomamos o café. Estava perfeito, forte, quentinho, do jeito que todo caminhoneiro gosta. Foi quando meu celular tocou. Pessoal, o celular não tinha sinal. Naquela região da Transamazônica, de madrugada, nunca tem sinal. Mas ele estava tocando. Olhei pro visor. Rafael filho, meu mundo parou. As mãos começaram a tremer. O coração disparou. 3 anos. 3 longos anos. Sem falar com meu filho. E ele estava ligando justamente agora. Na presença de São José. Atende, Francisco. São José sussurrou. Chegou a hora. E se ele está ligando para brigar? E se ele está passando mal? Só tem um jeito de saber. Ele sorriu. Atende, com a mão tremendo. Apertei o botão verde. Alô, pai? A voz do Rafael, mais madura, mas ainda meu menino. Rafael, meu filho, é você mesmo? Sou eu. Pai, desculpa ligar de madrugada, mas eu preciso falar com o senhor.
As lágrimas começaram a descer. 3 anos de silêncio. E agora ele estava ali, na linha, chamando eu de pai. Pode falar, filho, pode falar tudo. Pai, eu tive um sonho. Sonhei com a mãe. Ela estava linda, cheirosa, do jeito que ela era. E sabe o que ela me disse? O que, filho? Ela disse que o Senhor está precisando de mim, que o Senhor está sofrendo sozinho na estrada, e que eu sou bobo demais para deixar orgulho estragar nossa família. Pessoal, naquele momento, eu olhei para São José. Ele sorria, com lágrimas nos olhos, como se soubesse que aquilo ia acontecer. Rafael, meu filho, eu que preciso pedir perdão. Eu falei coisas terríveis. Eu fui um pai ruim. Não, pai, o Senhor não foi pai ruim. O Senhor só estava sofrendo. E eu não soube entender. Filho, você me perdoa? Eu te amo. Pai, sempre amei. Mesmo quando a gente brigou, mesmo quando eu saí de casa, eu nunca parei de amar o Senhor. João, o frentista, tinha parado de trabalhar. Estava emocionado, presenciando aquela reconciliação. São José se aproximou, botou a mão no meu ombro e sussurrou: fala para ele que você também ama. Rafael, eu te amo. Filho, te amo mais que tudo nessa vida. Você e sua mãe, vocês são tudo para mim. Pai, quando o Senhor voltar dessa viagem, a gente pode conversar? Pessoalmente? Claro. Filho, claro que sim. E pai, tem uma coisa que eu preciso contar pro Senhor. O que é? Eu vou ser pai. Sua nora está grávida de 3 meses. O Senhor vai ser vô. Pessoal, naquele momento, eu pensei que ia desmaiar. Não só meu filho tinha me perdoado, ele ainda ia me dar um neto. Rafael, meu Deus, que notícia boa. Como ela está? Vocês estão bem? Estamos ótimos. Pai, e ansioso pro Senhor conhecer ela, conhecer seu neto, ou neta, corrigi, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ou neta, ele riu também. Pai, o Senhor está onde agora? Na estrada. Filho, levando carga para Porto Velho, mas quando voltar, a gente se vê. Tá bom, pai, dirige com cuidado. E pai, fala, filho, obrigado por atender. Obrigado por me perdoar. Eu te amo. Eu também te amo. Rafael, muito. Desliguei o telefone. Chorei. Chorei de novo. João estava emocionado. E São José sorria como um pai orgulhoso. Obrigado. Sussurrei para ele. Obrigado por isso. Eu não fiz nada. Francisco, só ajudei vocês a lembrarem do que nunca esqueceram. Como? A Lourdes conseguiu falar com ele em sonho? O amor não conhece barreiras. Filho, nem a morte consegue impedir uma mãe de cuidar da família. Pagamos o combustível. João não quis cobrar o café. São por conta da casa. Ele sorriu. Toda reconciliação merece ser celebrada. Voltamos para Scania. Antes de ligar o motor, olhei para São José e perguntei: e agora? O que acontece agora? Agora, você segue sua vida, Francisco, mas uma vida nova. Uma vida com seu filho de volta, com um neto chegando, com a memória da Lourdes sendo honrada. O Senhor vai embora? Eu nunca vou embora. Ele sorriu. Toda vez que você for um bom pai, eu vou estar ali. Toda vez que você ajudar alguém na estrada, eu vou estar ali. Liguei o motor. A Scania roncou, satisfeita, e seguimos viagem, rumo a Porto Velho. Mas agora, eu não era mais o mesmo homem que saiu de casa. Era um pai recuperado, um avô em potencial, um homem com esperança. E tudo isso, por causa de uma carona, numa madrugada chuvosa, na Transamazônica. Pessoal, o que aconteceu depois, nas últimas horas até Porto Velho, foi ainda mais impressionante. No próximo capítulo, eu vou contar como São José me ensinou a última lição, e como ele se despediu, de um jeito que eu nunca vou esquecer. Pessoal, vocês já viveram um momento, onde sabem que a vida nunca mais vai ser a mesma? Onde sentem que algo mudou para sempre? No fundo da alma, era exatamente isso que eu estava vivendo, saindo daquele posto, com o coração transbordando de alegria. Depois da ligação do Rafael, meu filho tinha me perdoado. Eu ia ser avô. A Lourdes, minha querida Lourdes, tinha conseguido juntar a família de novo, mesmo do céu. A Scania seguia pela Transamazônica, agora com um ronco diferente. Parecia até que ela estava feliz também.
Os faróis cortavam a madrugada, iluminando o caminho para Porto Velho. São José permanecia ao meu lado, silencioso, mas eu sentia que ele estava, como posso dizer, se preparando para algo. São José, comecei, meio receoso. O senhor vai ficar comigo até Porto Velho? Vou, Francisco, mas depois o senhor vai embora, né? Ele olhou para mim, com aqueles olhos cheios de carinho, e disse: não é bem assim, filho, eu não vou embora. Eu vou ficar, mas de um jeito diferente. Como assim? Você vai entender quando chegar a hora. Rodamos mais alguns quilômetros em silêncio. Eu observava a estrada, pensando em tudo o que tinha acontecido, como minha vida tinha mudado em poucas horas. Algumas horas atrás, eu era um homem perdido, amargo, carregando dor e solidão. Agora, eu tinha esperança, tinha família de novo, tinha propósito. São José, posso contar uma coisa para o senhor? Claro, Francisco, eu estava pensando em parar de viajar, vender o caminhão, ficar perto do Rafael, do meu neto que vai nascer. Ele ficou quieto por um tempo, pensativo. E é isso que você realmente quer? Perguntou. Eu não sei. Por um lado, quero ficar perto da família. Por outro, a estrada é minha vida. É quem eu sou. Francisco, posso te contar um segredo? Pode. Não precisa escolher entre a estrada e a família. Pode ter os dois. Como? A estrada não precisa ser fuga. Filho, pode ser missão, pode ser trabalho, mas trabalho com propósito. Que tipo de propósito? São José sorriu e começou a contar. Nessa estrada, todo dia, passam centenas de caminhoneiros, homens como você, trabalhadores honestos, que às vezes se sentem perdidos, sozinhos, sem esperança. É verdade. Imagine se, em cada viagem, você parasse para conversar com um deles, oferecesse um café, uma palavra amiga, uma escuta sem pressa. Comecei a entender aonde ele queria chegar. O Senhor está dizendo que eu posso ajudar outros caminhoneiros. Estou dizendo que você pode ser instrumento de paz. Francisco, pode levar esperança para quem perdeu. Pode ser a mão estendida que alguém precisa. A ideia mexeu comigo, profundamente. Mas, como eu vou saber? Quem precisa de ajuda? Você vai saber. Ele disse. Com certeza, o coração ensina a gente a reconhecer quem está sofrendo. E se eu não souber o que falar, não precisa de palavras especiais. Filho, às vezes, só escutar já é tudo. Às vezes, só não deixar a pessoa sozinha já é milagre. Pensamos nisso em silêncio. A proposta de São José fazia sentido, muito sentido. E o Rafael, ele vai entender? O Rafael vai ficar orgulhoso. São José sorriu, porque vai ver que o pai dele não é só caminhoneiro, é um homem que faz diferença na vida dos outros. 13h30 da manhã, faltavam uns 50 quilômetros para Porto Velho. A estrada estava mais movimentada agora. Outros caminhões seguindo na mesma direção. Foi quando São José falou: Francisco, tem uma coisa que eu preciso te ensinar. Antes de quê? Antes da minha missão aqui terminar. Meu coração apertou. Eu sabia que esse momento ia chegar, mas não queria. Que coisa o Senhor quer me ensinar? Como reconhecer quando alguém precisa de ajuda. Como ser um instrumento de Deus na estrada. Ele apontou para frente, onde um caminhão estava parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado. Vê aquele caminhão? O que você acha? Pane mecânica, provavelmente. E o que você faria? Antes, passaria direto, admiti, com vergonha, pensaria, cada um com seus problemas. E agora, eu acho que deveria parar, ver se posso ajudar. Então para. Reduzi a velocidade, encostei atrás do caminhão. Era um Volvo velho, carregado de madeira. O motorista estava sentado na boleia, cabisbaixo. Desci da Scania. São José desceu também. Boa noite, amigo, gritei. Tudo bem aí? O homem levantou a cabeça. Era um senhor, uns 60 anos, com cara de quem não dormia há dias. Boa noite, ele respondeu, desanimado. Pane na bomba injetora. Caminhão não liga mais. Posso dar uma olhada? Pode, mas acho que não tem jeito. Vai ter que chamar guincho. Abri o capô. São José ficou do meu lado, observando. Entende de mecânica, Francisco? Um pouco. Aprendi na prática. Olhei o motor.
Realmente, a bomba injetora tinha dado problema. Coisa cara de consertar. Tenta ligar aí. Seu Manuel, ele disse. Manuel das Chagas. Tenta ligar. Seu Manuel. Ele virou a chave. Nada. Motor nem pegava. Não tem jeito mesmo. Ele suspirou. Vou ter que vender a carga. Senão não tenho dinheiro pro conserto. Algo na voz dele me chamou a atenção. Uma tristeza profunda, que ia além do problema mecânico. Seu Manuel, o senhor está bem? Ele me olhou, com os olhos cheios de lágrimas. Não, filho, não estou bem. Essa carga é tudo que me sobrou. Se eu vender ela barato, não consigo pagar as contas. Minha esposa está internada. Precisa de remédio caro. São José me cutucou, discretamente, e sussurrou. Agora você entende? Entendi sim. O problema do seu Manuel não era só mecânico. Era uma situação desesperadora. Seu Manuel, e se a gente der um jeito? Como? Filho, olhei para São José, pedindo orientação. Ele acenou com a cabeça, como dizendo: confie. O senhor conhece mecânico em Porto Velho? Conheço, mas não tenho dinheiro para pagar. E se eu adiantar o dinheiro, o senhor me paga quando vender a carga. Você faria isso por um desconhecido? Faria, respondi, sem hesitar. Caminhoneiro ajuda caminhoneiro. São José sorriu, orgulhoso. Mas eu nem sei seu nome. Francisco, mas todo mundo me chama de Chico Estradeiro. Chico, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, seu Manuel. Só, quando o senhor encontrar outro caminhoneiro em dificuldade, faz a mesma coisa. Prometo, filho, prometo. Ajudei seu Manuel a organizar o guincho. Dei o dinheiro adiantado pro conserto. Troquei telefone com ele, para ele me avisar quando tivesse tudo resolvido. Quando voltamos para Ascânia, São José estava radiante. Viu como é simples, Francisco? Vi, e me senti bem, muito bem, porque você acabou de descobrir o segredo da felicidade. Que segredo? A gente só é feliz de verdade quando faz alguém feliz. Era verdade. Ajudar seu Manuel tinha me dado uma alegria, uma satisfação que eu não sentia há muito tempo. São José, eu entendi qual é minha missão. Qual? Continuar viajando, mas viajando com propósito. Ser o Chico Estradeiro, mas um Chico Estradeiro que ajuda, que acolhe, que faz diferença. Perfeito. Ele sorriu. Agora você entendeu. Seguimos viagem. Faltavam uns 30 quilômetros para Porto Velho. O sol começava a clarear no horizonte, pintando o céu de laranja. São José disse, meio triste: tá chegando a hora, né? Está, filho. Eu não quero que o senhor vá embora. Francisco, olha para mim. Olhei, aqueles olhos carinhosos, cheios de amor. Eu nunca vou embora. Toda vez que você ajudar alguém, eu vou estar ali. Toda vez que você demonstrar amor pelo Rafael, pelo seu neto, eu vou estar ali. Como eu vou saber? Você vai sentir. Ele botou a mão no meu peito. Aqui dentro, uma paz, uma certeza de que está fazendo o certo. E se eu falhar? E se eu voltar a ser amargo? Não vai acontecer. Ele disse, confiante, porque agora você sabe qual é seu propósito. E quem tem propósito, não se perde. Chegamos nos arredores de Porto Velho. As primeiras luzes da cidade apareciam à frente. São José, antes do senhor ir, posso pedir uma coisa? Claro. Cuida da Lourdes para mim. Fala para ela que eu entendi o recado, que eu vou cuidar da família, e que eu nunca vou esquecer do amor dela. Ela já sabe, Francisco, e está muito orgulhosa de você. E cuida do Rafael também, do meu neto, que vai nascer. Protege eles, como protegeu a Sagrada Família. Sempre, filho, sempre. Entramos em Porto Velho. O sol nascente iluminava a cidade. Era lindo. Era um novo dia, um novo começo. Cheguei no local da entrega. Parei a Scania. Desliguei o motor. Chegamos. Avisei. São José olhou ao redor, respirou fundo e disse: hora de entregar a carga. Francisco, não só a carga do caminhão, né? Não só ela. Ele sorriu. Também a carga do coração. Descemos da cabine. O pessoal da empresa já estava chegando para descarregar. São José caminhou comigo até a porta da empresa. Parou, me olhou e disse: Francisco, foi uma honra viajar com você. A honra foi minha.
São José, muito obrigado por tudo. Lembra do que conversamos? Lembro. Vou ser um instrumento de paz na estrada. Vou ajudar quem precisa. Vou fazer a diferença. E a família? Vou ligar pro Rafael hoje mesmo. Vou conhecer minha nora. Vou ser o melhor avô do mundo. Perfeito. Ele sorriu, com lágrimas nos olhos. Agora, eu posso ir em paz. São José, fala. Filho, muito obrigado por ter atendido a oração da Lourdes, por ter me dado uma segunda chance, por ter me mostrado quem eu realmente sou. Ele me abraçou, um abraço de pai, carinhoso, protetor. Você sempre soube quem era. Francisco, só tinha esquecido por um tempo. Tchau, São José, até breve. Chico Estradeiro. Ele se afastou, caminhando devagar. Quando chegou na esquina, se virou, acenou e desapareceu. Literalmente desapareceu. Um segundo ele estava lá, no outro, sumiu. Fiquei parado, observando o lugar vazio, com o coração cheio de gratidão. Descarreguei a carga, fiz a papelada. E antes de pegar a estrada de volta, fiz uma coisa que não fazia há 3 anos. Liguei pro Rafael. Alô, pai. Oi, filho. Cheguei em Porto Velho. Tô voltando para casa. Que bom, pai. A gente está te esperando. Rafael, posso conhecer ela, sua esposa? Claro, pai. Ela está doida para conhecer o senhor e para contar do neto que vem aí. Eu também estou doido. Filho, doido de felicidade. Pai, o senhor está diferente, mas alegre. Tô mesmo. Rafael, tive uma viagem especial, muito especial. Conta para a gente quando chegar. Conto sim, filho, conto sim. Desliguei o telefone, subi na Scania, liguei o motor, olhei pro banco do carona. Vazio agora, mas não me senti sozinho. Pelo contrário, sentia uma presença, uma paz, uma certeza de que nunca mais ia viajar sozinho. Peguei a estrada de volta, mas agora não era só uma viagem de trabalho, era uma missão. A cada posto que passava, olhava se tinha alguém precisando de ajuda. A cada caminhão parado, diminuía a velocidade, oferecia socorro. A cada colega caminhoneiro, dava um sorriso, uma palavra amiga. Era o novo Chico Estradeiro, o mesmo de sempre, mas com propósito. E sabe o que mais? Pessoal, desde aquela noite, coisas incríveis começaram a acontecer. Caminhoneiros que eu ajudava mandavam mensagem depois, contando como aquela ajuda tinha mudado a vida deles. Famílias que se reconciliavam, filhos que voltavam para casa, pais que pediam perdão. Era como se cada gesto de bondade se multiplicasse, criando uma onda de amor. 3 meses depois, no aniversário da Lourdes, aconteceu algo que me confirmou que São José nunca tinha ido embora. Eu estava numa lanchonete de estrada, em Minas Gerais, quando um caminhoneiro se aproximou. Você é o Chico Estradeiro? Ele perguntou. Sou. Por quê, cara? Eu preciso te agradecer. Você ajudou meu cunhado, o Manuel das Chagas, em Porto Velho. Pagou o conserto do caminhão dele. Lembrei na hora. Seu Manuel, que estava com a esposa doente. Como ele está? Muito bem, cara. A esposa dele melhorou. Ele conseguiu quitar as dívidas. E sabe o que mais? O quê? Ele também começou a ajudar outros caminhoneiros. Disse que você ensinou para ele que caminhoneiro ajuda caminhoneiro. Sorri, emocionado. A semente tinha germinado. E não é só ele. Não, o homem continuou. Tem uma rede, uma família de caminhoneiros que se ajudam, inspirados no que você fez. Que rede? A galera chama de família da estrada. Quando alguém precisa, todo mundo se mobiliza. É bonito de ver. Cara, naquele momento, eu soube. São José estava ali, sorrindo, orgulhoso. A oração da Lourdes tinha se multiplicado. Não era só nossa família que tinha se unido. Eram centenas de famílias, encontrando esperança na estrada. Hoje, 5 anos depois, eu sigo viajando. Agora, com meu neto Pedro, que adora subir no caminhão do vovô. Rafael virou meu sócio. Compramos mais um caminhão. A empresa chama Transportes Estradeiro. Família na estrada. E sabe qual é o lema da empresa? Caminhoneiro ajuda caminhoneiro. Família cuida de família. Toda semana, eu passo naquela estrada da Transamazônica, onde tudo começou. Sempre paro,
Sempre olho, esperando ver um homem de manto azul, precisando de carona. Até agora, não vi, mas sei que ele está lá. Toda vez que ajudo alguém, toda vez que abraço meu neto, toda vez que converso com o Rafael, eu sinto, São José está ali, presente, cuidando da família, como prometeu. E a Lourdes, minha querida Lourdes, sei que está em paz, vendo que a oração dela se tornou realidade. Não só nossa família se uniu, nossa família cresceu. Agora inclui centenas de caminhoneiros, milhares de pessoas, unidas pelo amor, pela solidariedade. Pessoal, essa é minha história. A história de como, numa madrugada chuvosa na Transamazônica, minha vida mudou para sempre. Como descobri que nunca estamos sozinhos, que sempre tem alguém cuidando da gente, mesmo quando não vemos. E como aprendi que o maior milagre não é ver um santo com os próprios olhos, é descobrir que cada um de nós pode ser santo na vida de alguém. Basta parar, ajudar, amar e nunca deixar ninguém viajar sozinho. Pessoal, vocês acham que quando a gente muda por dentro, o mundo ao redor também muda? Porque foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. Desde aquela noite na Transamazônica, era como se eu enxergasse a estrada com outros olhos. 3 semanas depois do encontro com São José, eu estava voltando de uma entrega em Cuiabá. Era uma tarde de sol, dessas que esquenta a alma. A Scania ronronava feliz na BR-364, carregando ração para uma fazenda no interior de Rondônia. Eu dirigia cantarolando, coisa que não fazia há anos. No rádio, tocava música sertaneja, e eu acompanhava todas as letras. Me sentia, como posso explicar, completo. O Rafael tinha me ligado de manhã, para contar que a barriga da Fonada, minha nora, já estava aparecendo. 4 meses de gestação, e eu contando os dias para conhecer meu neto, ou neta. Pai, a gente pensou num nome. Ele tinha dito, empolgado, que nome? Filho, se for menino, José Francisco, homenagem ao avô, e ao protetor da família. Quando ele falou isso, eu quase chorei. José Francisco, São José e eu, unidos no nome do meu neto. E se for menina, Maria Lourdes, homenagem à vovó. Pessoal, naquele momento, eu soube que a Lourdes e São José estavam sorrindo, de onde eles estavam. Mas voltando à viagem, eu seguia pela BR-364, pensando nessas coisas boas, quando vi algo que me chamou a atenção. Uma mulher, sentada na beira da estrada, com uma criança pequena no colo. Ao lado delas, uma mala velha e uma sacola de supermercado. Primeira reação: passar direto. Mulher com criança na estrada. Pode ser perigoso, a gente nunca sabe, né? Mas aí, lembrei das palavras de São José. O coração ensina a gente a reconhecer quem está sofrendo. E meu coração estava gritando que aquelas duas precisavam de ajuda. Parei a Scania a uns 50 metros à frente. Desci e caminhei até elas. A mulher era nova, uns 25 anos, magra, com cara de quem não dormia há dias. A criança, um menino de uns 2 anos, dormia em seus braços. Boa tarde, senhora, tudo bem? Ela me olhou, assustada, pronta para sair correndo. Calma, calma, falei, levantando as mãos. Não vou fazer mal, só quero saber se posso ajudar. Não precisa, senhor, a gente está bem. Mas era óbvio que não estavam bem. A criança estava suada, com cara de febre. E ela estava no limite. Senhora, meu nome é Francisco, sou caminhoneiro, tenho filho, neto chegando, só quero ajudar. De verdade, algo na minha voz deve ter transmitido confiança, porque ela relaxou um pouco. Meu nome é Sandra, disse, baixinho, e esse é o Miguel. Prazer, Sandra. Vocês estão esperando alguém? Ela abaixou a cabeça, e as lágrimas começaram a descer. Não, senhor, a gente não tem para onde ir. Como assim? Meu marido me expulsou de casa. Disse que o Miguel não é filho dele, mas é sim, senhor. Eu juro que é. O coração apertou. Uma mãe, com filho doente, abandonada na estrada. E a família de vocês? Não tenho família, senhor. Só o Miguel. E agora? Não sei o que fazer. O menino se mexeu, gemendo baixinho. Tava com febre alta. Sandra, o Miguel está doente.
Eu sei, senhor, mas não tenho dinheiro para médico, nem para remédio. Pessoal, naquele momento, eu ouvi a voz de São José, clara como água, na minha cabeça. Seja instrumento de paz. Francisco, não pensei duas vezes. Sandra, vem comigo. Vou levar vocês para o hospital. Mas, senhor, eu não tenho como pagar. Não se preocupa com isso agora. Primeiro, vamos cuidar do Miguel. Ajudei ela a pegar as coisas. Subi os dois na cabine da Scania. Sandra se acomodou com o Miguel no colo, ainda desconfiada, mas esperançosa. Tem hospital aqui perto? Perguntei. Tem, em Vilhena, uns 15 quilômetros. Acelerei a Scania, mas com cuidado. Criança doente no caminhão, não dava para arriscar. No caminho, Sandra foi contando a história. Casada há 3 anos, marido ciumento, que sempre desconfiou da paternidade do Miguel. Ele bebia muito, senhor, e quando bebia, ficava violento. Dizia que eu tinha traído ele, que o Miguel não era filho dele, mas é filho, né? É sim, senhor, eu juro por Deus que é. Nunca traí meu marido, nunca. E por que ele expulsou vocês agora? Miguel ficou doente, com febre alta, precisava de médico. Ele disse que não ia gastar dinheiro com o filho dos outros. Me deu R$ 50 e mandou a gente embora. R$ 50 para uma mãe com filho doente. Que crueldade. Sandra, você tem certeza que quer se livrar desse homem? Ela me olhou, surpresa com a pergunta. Como assim, senhor? Às vezes, Deus fecha uma porta para abrir uma janela. Pode ser que essa expulsão seja uma oportunidade de recomeçar. Recomeçar como? Senhor, eu não tenho profissão, não tenho família, não tenho nada. Tenho Miguel, e isso já é muito. Chegamos no hospital de Vilhena. Pequeno, mas limpo, bem cuidado. Parei na emergência. Vem, Sandra, vamos cuidar do Miguel. Entramos. Na recepção, a atendente, uma moça simpática, nos recebeu. Boa tarde, em que posso ajudar? Minha amiga aqui, está com um filho doente, febre alta. A moça olhou para Sandra, para o Miguel, e imediatamente chamou uma enfermeira. Pode levar ele direto para o consultório. Emergência infantil. Acompanhei Sandra até o consultório. O médico, um senhor de uns 50 anos, examinou o Miguel com carinho. É uma infecção, mas nada grave. Com antibiótico. Em 3 dias ele está novo. Doutor, quanto vai custar? Sandra perguntou, preocupada. O atendimento é gratuito. Senhora, só os remédios que tem que comprar. Quanto custa o remédio? Uns R$ 70, mais ou menos. Sandra olhou para os R$ 50 amassados na mão e começou a chorar. Doutor, eu só tenho 50. Não dá para ele tomar. Só um pouquinho do remédio? O médico me olhou, como pedindo ajuda. Eu me aproximei. Doutor, eu pago o remédio, e o que mais precisar. Senhor, eu não posso aceitar. Sandra protestou. Pode sim, e vai aceitar. Porque é isso que se faz. Quando alguém precisa. Comprei o remédio. Paguei também um lanchinho para Sandra, que não comia há horas. O Miguel, depois da primeira dose do antibiótico, já estava melhor. E, agora, Sandra, vocês vão para onde? Ela ficou quieta, pensativa. Não sei, senhor Francisco, sinceramente, não sei. Quer uma sugestão? Quero. Conheço uma família, em Porto Velho, Dona Maria, viúva, que cuida de uma pensão, sempre precisa de ajuda, para limpar, cozinhar, cuidar dos hóspedes, mas eu não sei se ela vai querer. Vai querer sim. Dona Maria tem bom coração, e gosta de criança. Liguei para Dona Maria, expliquei a situação, ela não hesitou. Traz ela para cá. Chico, tem um quartinho livre, perfeito para ela e o menino, e sempre preciso de ajuda aqui. Dona Maria, a senhora é um anjo. Anjo nada. Chico, sou só uma mulher que sabe o que é precisar de ajuda. Voltei para o hospital. Sandra estava dando remédio para o Miguel, que já sorria. Sandra, consegui um lugar para vocês. Uma pensão em Porto Velho. A dona ofereceu trabalho, moradia, e vai ajudar com o Miguel. Senhor Francisco, isso é sério? Sério como a vida. Mas, por que o senhor está fazendo isso? Nem me conhece. Porque alguém, uma vez, me ensinou que
A gente só é feliz de verdade quando faz alguém feliz. Sandra chorou, mas dessa vez, lágrimas de alegria. Muito obrigada, Senhor Francisco. Deus vai retribuir essa bondade. Deus já retribuiu, Sandra, me dando a chance de ajudar vocês. Viajamos para Porto Velho. Sandra no banco de carona. Miguel brincando, já sem febre. Durante o caminho, ela contou mais da vida dela. Órfã desde pequena, criada por tias que não ligavam muito. Casou cedo, achando que tinha encontrado uma família, mas o marido se revelou violento, controlador. Sabe, Senhor Francisco, eu tava rezando, ali na beira da estrada, pedindo para Deus mandar alguém para ajudar. E ele mandou. O Senhor acredita mesmo que foi Deus? Acredito, Sandra. E sabe por quê? Porque 3 semanas atrás, eu também estava perdido, também precisei de ajuda. E Deus mandou São José para me socorrer. Contei para ela, resumidamente, minha história, o encontro na Transamazônica, a reconciliação com o Rafael, a nova missão de vida. São José apareceu de verdade? Ela perguntou, impressionada. De verdade. E sabe o que ele me ensinou? O quê? Que todo mundo pode ser instrumento de Deus. Basta querer ajudar. Então, o Senhor é meu São José. Sorri, emocionado. E você, Sandra, é minha confirmação de que estou no caminho certo. Chegamos em Porto Velho. Levei Sandra e Miguel direto para a pensão da Dona Maria. Uma casinha simples, mas aconchegante, cheia de plantas e flores. Dona Maria recebeu eles de braços abertos, mostrou o quartinho, explicou o trabalho, e já deixou claro, aqui é sua casa, filha, sua e do Miguel, pode ficar o tempo que precisar. Sandra chorou, mais uma vez, mas de gratidão. Dona Maria, muito obrigada, a senhora salvou nossa vida. Quem salvou foram vocês. Filha, eu tava precisando de companhia. Casa vazia, é casa triste. Fiquei mais um pouco, vendo Sandra se ambientar. Miguel já corria pela casa, explorando. Dona Maria já oferecia biscoito, suco, carinho. Era bonito de ver. Uma família se formando, através da necessidade e da bondade. Quando saí, Sandra me acompanhou até Ascônia. Senhor Francisco, como posso agradecer? Sendo feliz, Sandra, criando o Miguel com amor. E, quando tiver oportunidade, ajudando alguém que precisar. Prometo, Senhor, prometo. E Sandra, sim, se um dia você encontrar um homem de verdade, que te trate bem, que ame você e o Miguel, não tenha medo de recomeçar. O Senhor acha que ainda pode acontecer? Tenho certeza, mulher corajosa como você, merece ser feliz. Subi na Scania, liguei o motor. Antes de sair, olhei pelo retrovisor. Sandra acenava, sorrindo, com o Miguel no colo. Era o primeiro milagre da minha nova vida. 3 pessoas, Sandra, Miguel e Dona Maria, agora tinham uma família. E eu tinha confirmado que São José estava certo. A felicidade mesmo vem de fazer o bem. Peguei a estrada de volta para casa, o coração transbordando de alegria. No rádio, tocava uma música que eu não ouvia há anos. Família, do Titãs, a mesma que tinha tocado naquela noite, no rádio desligado. Coincidência? Não, pessoal, era São José, me lembrando que família não é só sangue, família é amor, é cuidado, é não deixar ninguém sozinho. E naquele dia, nossa família tinha crescido mais um pouco. No próximo capítulo, vou contar como, 6 meses depois, Sandra me ligou, com uma notícia que me deixou ainda mais emocionado, e como descobri que os milagres têm o poder de se multiplicar quando a gente menos espera. Pessoal, vocês sabem o que é mais bonito que um milagre? É quando esse milagre gera outros milagres. É quando uma semente de bondade vira uma árvore frondosa, cheia de frutos. 6 meses se passaram desde que deixei Sandra e Miguel na pensão da Dona Maria. 6 meses onde, a cada viagem, eu procurava oportunidades de ajudar alguém. Não era fácil, não. Às vezes, parava para ajudar, e a pessoa nem queria ajuda. Outras vezes, oferecia carona, e acabava sendo enganado. Mas São José tinha me ensinado: persistência é virtude de quem ama.
Naquele dezembro, eu tava voltando de uma entrega em Manaus. Carga de eletrônicos. Destino São Paulo. Viagem longa, mas tranquila. A Scania nova, que eu tinha comprado com a sociedade do Rafael, ronronava satisfeita na estrada. Era a véspera do Natal. O Rafael tinha me ligado de manhã, empolgado. Pai, adivinhe. O que, filho? O médico confirmou. É menino. José Francisco vai nascer em março. Pessoal, quando ouvi isso, quase parei o caminhão para chorar de alegria. Meu neto, José Francisco, homenagem a São José e a mim. A Lourdes devia estar radiante, de onde ela estava. Rafael, que alegria, como está a Fonanda? Ótima. Pai, ansiosa pro senhor chegar. Ela quer mostrar o quarto do bebê. Vou chegar hoje à noite. Filho, e amanhã, véspera de Natal, a gente comemora em família. Família completa. Pai, igual a mãe sempre quis. Era verdade. A Lourdes sempre sonhava com Natal em família. Mesa farta, casa cheia, netos brincando. E agora, finalmente, o sonho dela estava se realizando. Eu seguia pela BR-364, pensando nessas coisas boas, quando o celular tocou. Número desconhecido, de Porto Velho. Alô, senhor Francisco? Voz feminina, conhecida, mas não conseguia identificar. Sou eu. Quem fala? É a Sandra. Senhor, Sandra do Miguel. O senhor lembra? Como se eu fosse esquecer. A mãe corajosa que encontrei na beira da estrada, com um filho doente. Sandra, claro que lembro. Como vocês estão? Muito bem, senhor Francisco. Por isso que estou ligando. Queria contar uma novidade. Uma notícia boa. Conta, filha. Tô ansioso para ouvir. Senhor Francisco, eu vou casar. Quase pisei no freio de surpresa. Sandra, casando de novo. Casar? Que maravilha. Sandra, com quem? Com o Daniel. Senhor, ele é mecânico aqui em Porto Velho. Frequenta a pensão da Dona Maria. Sempre ajudava com os consertos da casa. E como vocês se conheceram melhor? Foi bonito. Senhor, o Miguel tava brincando no pátio e derrubou um brinquedo em cima do carro do Daniel. Em vez de ficar bravo, ele desceu, brincou com o Miguel e perguntou se podia ajudar a consertar o brinquedo. Sorri, imaginando a cena. Homem que é bom com criança, já ganha pontos comigo. E aí, ele começou a aparecer mais vezes, sempre com desculpa, que precisava consertar alguma coisa, mas eu sabia que ele vinha mesmo era para ver a gente. E o Miguel, gostou dele? Senhor Francisco, o Miguel ama o Daniel, chama ele de papai Daniel, e o Daniel trata o Miguel como se fosse filho de sangue. Isso me emocionou profundamente. Um homem aceitando, amando uma criança que não era dele biologicamente, igual São José fez com Jesus. Sandra, que alegria! Quando vai ser o casamento? No dia 2 de janeiro. Senhor, na igreja de Porto Velho. E, senhor Francisco, eu queria muito, muito mesmo, que o senhor viesse. Por quê? Porque o senhor foi quem me deu uma segunda chance. Senhor, se não fosse o senhor, eu e o Miguel, não sei o que seria da gente. Sandra, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, senhor, não fez não. Muita gente passou por nós, naquele dia na estrada. Só o senhor parou, só o senhor ajudou. Claro que eu vou. Sandra, não perderia por nada. Tem mais. Senhor Francisco, o que mais? O Daniel quer conhecer o senhor. Ele disse que qualquer homem que salvou a vida da mulher dele merece o respeito dele. Ele parece ser um homem de caráter. É sim, senhor. Trabalhador, honesto, carinhoso. E sabe o que mais? O quê? Ele também quer ajudar outros. Igual o senhor me ajudou. Tô ensinando para ele. Sobre a família da estrada. A família da estrada. Aquela rede de caminhoneiros que se ajudavam, que tinha começado depois que ajudei seu Manuel. Sandra, isso é maravilhoso. É, senhor. A Dona Maria também está feliz. Ela vai ser madrinha do casamento. E tem uma surpresa. Que surpresa? A Dona Maria conheceu um senhor, seu Antônio. Viúvo também. Eles estão namorando. Pessoal, naquele momento, eu entendi o que São José quis dizer quando falou que os milagres se multiplicam. Sandra, que eu ajudei, encontrou o amor. Miguel ganhou um pai. Dona Maria,
que abriu a casa para eles, também encontrou companhia. E agora, todos eles queriam ajudar outros. Era uma corrente de bem, que não parava de crescer. Sandra, vocês merecem toda a felicidade do mundo. Obrigada, Senhor Francisco. E tem uma coisa que eu preciso contar. Fala, o Daniel, quando soube da nossa história, quis fazer uma coisa especial. O que? Ele montou uma oficina móvel, Senhor, para ajudar caminhoneiros na estrada. Quando alguém quebra e não tem dinheiro para o conserto, ele vai lá e arruma de graça. Meu coração disparou. Era a multiplicação perfeita do bem. Daniel, inspirado na nossa história, criando sua própria forma de ajudar. Sandra, isso é incrível. E não para por aí. Senhor, a Dona Maria está organizando uma ceia de Natal para caminhoneiros que vão passar a data longe de casa. Todo mundo é bem-vindo. Que ideia linda! Foi inspiração dela. Depois que conheceu nossa história, ela disse: ninguém devia passar Natal sozinho. Eu dirigia, emocionado, ouvindo Sandra contar como nossa ação tinha se multiplicado em várias outras ações de bondade. Sandra, posso te contar uma coisa? Claro, Senhor. Há 6 meses, quando encontrei vocês, eu também estava perdido. Acabara de passar por uma experiência que mudou minha vida. Que experiência, Senhor? Contei para ela, resumidamente, sobre o encontro com São José, a reconciliação com Rafael, a nova missão de vida. O Senhor conheceu São José de verdade? Ela perguntou, impressionada. Conheci, Sandra. E sabe o que ele me ensinou? O quê? Que a gente só entende o propósito da vida quando começa a viver para outros. É verdade, Senhor. Antes, eu só pensava nos meus problemas. Agora, quero ajudar todo mundo que está passando dificuldade. E é assim que os milagres se multiplicam. Sandra, Senhor Francisco, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Claro, o senhor acha que São José tinha planejado tudo? Nosso encontro, minha história com Daniel, tudo? Pensei um pouco antes de responder. Acho que São José e todos os santos trabalham através da gente. Sandra, eles plantam a semente, mas somos nós que cuidamos, regamos, fazemos crescer. Então, quando o Senhor me ajudou, foi São José trabalhando através do Senhor? E quando você aceitou ajuda, foi sua fé trabalhando através de você. E quando Daniel se apaixonou por vocês, foi o amor trabalhando através dele. Que bonito, Senhor. Nunca tinha pensado assim. Conversamos mais um pouco. Sandra me deu todos os detalhes do casamento. Contou como Miguel estava empolgado. Ia ser pajem. Como Dona Maria estava feliz. Organizando tudo. Quando desliguei, eu dirigia com o coração transbordando de alegria. Ver como aquela semente, plantada numa tarde qualquer, tinha gerado tanta coisa boa. Chegando em São Paulo, fui direto para a casa do Rafael, uma casa simples, mas cheia de amor. Fernanda me recebeu com um abraço apertado. Sogro, que saudade. Nora querida, como você está? Como está o José Francisco? Ela riu, pondo a mão na barriga já bem redondinha. Ele está bem, e ansioso para conhecer o vovô. Toda vez que fala seu nome, ele se mexe. Rafael apareceu, sorrindo, e me abraçou forte. Pai, bem-vindo à casa. Filho, que alegria estar aqui. Fernanda me mostrou o quarto do bebê, azul claro, cheio de carinho, com uma imagem de São José na parede. Foi ideia do Rafael, sogro. Ele disse que São José protegeu nossa família, então precisa proteger o José Francisco também. Jantamos juntos, mesa simples, comida gostosa, conversa boa. Era exatamente assim que a Lourdes sonhava. Durante o jantar, contei sobre a ligação da Sandra, o casamento, a oficina móvel do Daniel, a ceia da Dona Maria. Pai, o senhor percebe? Rafael disse, emocionado. O que, filho? Cada pessoa que o Senhor ajuda, vira uma fonte de bem. É como uma árvore que dá frutos, e cada fruto vira uma nova árvore. Seu pai virou um semeador de milagres. Rafael, Fernanda completou. Não, gente, eu só faço o que qualquer um faria. Não é verdade. Pai, a maioria das pessoas passa pelos problemas dos outros, fingindo que não vê. Era verdade. Antes do encontro com São José, eu também era assim.
focado nos meus problemas, cego pros dos outros. Pai, posso sugerir uma coisa? Rafael perguntou. Claro, filho. Que tal a gente formalizar isso? Criar uma instituição para ajudar sistematicamente? Como assim? Uma organização não governamental. Pai, Família da Estrada, para coordenar toda essa rede de ajuda que está se formando. A ideia me empolgou. Dar estrutura, organizar, amplificar o alcance. E como funcionaria? A gente cadastra caminhoneiros voluntários em várias cidades. Quando alguém precisa de ajuda, liga para a central e a gente direciona para o voluntário mais próximo. Fernanda, você toparia ajudar? Perguntei. Claro, sogro. Posso cuidar da parte administrativa, pelo menos até o José Francisco nascer. E eu cuido da parte jurídica. Pai, registro da organização não governamental, parcerias, captação de recursos, pessoal. Naquele momento, eu soube que estava presenciando mais um milagre. Minha própria família, se mobilizando para amplificar a missão que São José tinha me dado. Então está decidido. Depois do Natal, a gente põe a mão na massa. Pai, tem uma coisa que eu quero falar. Fala, Rafael. Eu estou orgulhoso do Senhor, muito orgulhoso, e tenho certeza que a mãe também está. As lágrimas começaram a descer, lágrimas de gratidão, de realização, de amor. Filho, eu que tenho orgulho de vocês, de ter uma família assim, que sonha junto, que trabalha pelo bem. A gente aprendeu com o Senhor, Pai, e eu aprendi com São José, filho, e com a Lourdes, que mesmo no céu, não parou de cuidar da gente. Passamos a véspera de Natal conversando, planejando, sonhando. Era a primeira vez, em anos, que eu me sentia completo. No dia seguinte, Natal, acordei cedo, saí no quintal, olhei para o céu e sussurrei: São José, obrigado, obrigado por ter atendido a oração da Lourdes. Obrigado por ter me dado uma segunda chance. Obrigado por ter me mostrado que o amor multiplica tudo. Uma brisa suave passou, balançando as folhas da árvore. Era sutil, mas eu senti. Era uma resposta, uma confirmação de que ele estava ali. Sempre estava. Durante o almoço de Natal, meu celular tocou. Era Sandra. Senhor Francisco, desculpa incomodar no Natal. Imagina, Sandra. Que foi? É que eu queria desejar Feliz Natal e agradecer mais uma vez por tudo. Sandra, vocês é que tornaram meu Natal mais feliz. Saber que estão bem, que encontraram o amor. Isso é o melhor presente. Senhor Francisco, o Miguel quer falar com o senhor. Claro, uma vozinha infantil, alegre, tomou o telefone. Tio Francisco, Feliz Natal. Miguel, meu menino, Feliz Natal para você também. Tio, eu tenho um papai agora. O papai Daniel é muito legal. Que bom, Miguel. E você está gostando? Muito. Ele me ensina a consertar carro e brinca comigo todo dia. Sandra voltou ao telefone. Senhor Francisco, o Miguel não esquece do Senhor. Todo dia ele reza, agradecendo pelo tio que salvou a gente. Sandra, digam para ele que o tio Francisco também reza, agradecendo por ter conhecido vocês. Desligamos. Rafael, que tinha escutado tudo, sorriu. Pai, o senhor percebe o que aconteceu? O que? Filho, o senhor salvou uma família. E agora, tem uma família inteira rezando pelo Senhor. É como se os anjos se multiplicassem. Era verdade. Cada pessoa que eu ajudava se tornava um intercessor, um guardião, uma fonte de oração e energia positiva. Rafael, acho que entendi o segredo. Que segredo? Pai, o amor é igual energia. Filho, não se perde, se transforma. Quando a gente ama alguém, esse amor se multiplica e volta para a gente de várias formas. A mãe sempre dizia isso. Pai, filho, a Lourdes sabia, bem antes de mim. Passamos o resto do Natal em família. Paz, alegria, gratidão, era tudo que uma pessoa pode pedir. Mas o melhor, pessoal, ainda estava por vir. No próximo capítulo, vou contar como foi o casamento da Sandra, como conheci o Daniel, e como, naquele dia, recebi uma visita muito especial, que confirmou que nossa missão estava só começando. Pessoal, existe momento na vida da gente, onde tudo se conecta de um jeito tão perfeito, que parece que alguém lá de cima
está regendo uma sinfonia divina? 2 de janeiro de 2022. Eu estava dirigindo para Porto Velho, pro casamento da Sandra. O Rafael tinha insistido em ir junto. Queria conhecer a família que eu tinha ajudado. Pai, eu preciso ver com meus próprios olhos como nossa missão está florescendo. Ele disse. A Fernanda ficou em casa. Barriga de 7 meses já não permitia viagem longa, mas mandou um presente lindo. Um álbum de fotos vazio, com uma dedicatória para Sandra e Daniel, que suas páginas se encham de momentos felizes. Com carinho, família Estradeiro. A estrada estava linda naquele começo de ano. Céu azul, sem uma nuvem, como se até o tempo quisesse colaborar com a felicidade da Sandra. Durante a viagem, Rafael e eu conversamos sobre os planos da organização não governamental. Pai, já escolhi o nome oficial. Família da Estrada São José Protetor. Gostei, filho, homenageia quem merece. E já tenho uma lista de caminhoneiros interessados em participar. Mais de 50. Só em São Paulo. 50? Impressionei-me. Pai, parece que sua história do encontro com São José está correndo boca a boca. Todo mundo quer fazer parte. Era incrível como as coisas estavam se conectando. Uma simples carona, numa madrugada chuvosa, estava gerando uma rede nacional de solidariedade. Chegamos em Porto Velho no fim da tarde. Fomos direto para a pensão da Dona Maria. Ela nos recebeu como família. Chico, que alegria te ver. E esse é o Rafael. É sim, Dona Maria, meu filho, sócio e futuro diretor da nossa organização não governamental. Organização não governamental? Ela perguntou. Curiosa, Rafael explicou o projeto. Dona Maria ficou empolgada. Que ideia maravilhosa! Aqui em Porto Velho, conheço muita gente que toparia ajudar. A senhora gostaria de ser nossa coordenadora regional? Rafael perguntou. Claro que sim, depois de tudo que o seu pai fez por nós. É o mínimo que posso retribuir. Sandra apareceu, radiante, mais bonita que nunca. O Miguel, agora com quase 3 anos, correu para mim. Tio Francisco, peguei ele no colo, emocionado, como aquele menino tinha crescido. Forte, saudável, feliz. Miguel, meu campeão, como você está? Bem, amanhã a mamãe vai casar. E eu vou ser pajem. Que legal! E você já conhece o papai Daniel? Conheço. Ele é muito legal. Me ensina tudo sobre carro. Sandra se aproximou, me deu um abraço apertado. Senhor Francisco, que alegria o senhor ter vindo. E trouxe o Rafael. Sandra, essa é minha família. Rafael, essa é a Sandra, que eu contei para vocês. Rafael abraçou Sandra, emocionado. Sandra, meu pai não para de falar de vocês. Falou tanto, que eu sentia que já conhecia. Rafael, seu pai salvou nossa vida. Literalmente, ele tem esse dom de aparecer na hora certa. Foi quando um homem se aproximou, alto, moreno, sorriso sincero, mãos calejadas de trabalhador. Esse deve ser o famoso Francisco. Ele disse, estendendo a mão. Daniel, Sandra o apresentou. Esse é o senhor Francisco, que eu contei para você. Daniel me apertou a mão, com força, mas carinhosa. Senhor Francisco, muito prazer. A Sandra me contou tudo. Sobre aquele dia na estrada. O senhor é um anjo, disfarçado de caminhoneiro. Imagina, Daniel, só fiz o que qualquer um faria. Não é verdade. E o senhor sabe, muita gente passou por eles. Naquele dia, só o senhor parou. Daniel tinha aquela energia boa, daqueles homens que trabalharam a vida toda com as mãos, que conhecem o valor das coisas simples. Sandra me contou que você montou uma oficina móvel. Montei sim, senhor Francisco, inspirado na sua história. Toda vez que vejo caminhoneiro quebrado na estrada, sem condição de pagar, eu paro e ajudo. E como está funcionando? Muito bem. Já ajudei mais de 20 caminhoneiros, só nos últimos 3 meses. E sabe o que mais? O quê? Alguns deles, depois que conseguiram se reerguer, voltaram para me ajudar. Agora tenho uma equipe de voluntários. Rafael ficou impressionado. Daniel, isso é exatamente o que queremos fazer. Criar uma rede nacional. Contem comigo. Rafael, tudo o que precisarem. Passamos a noite conversando, planejando, sonhando.
Dona Maria preparou um jantar especial. Seu Antônio, o namorado dela, se juntou a nós. Seu Antônio era viúvo, aposentado, ex-funcionário da Eletronorte, homem simples, de poucas palavras, mas muita sabedoria. Francisco, ele me disse, durante o jantar. A Dona Maria me contou sua história, do encontro com São José. Contou, e sabe o que eu pensei? O quê? Que São José escolheu bem o instrumento. Como assim, seu Antônio? Ora, não é qualquer um que para ajudar estranho. Na madrugada, numa estrada perigosa, isso requer coragem e coração grande. Seu Antônio tem razão, Sandra disse. Naquele dia, eu tava desesperada, rezando para Deus mandar alguém, quando vi os faróis do seu caminhão. Eu soube que era a resposta da minha oração, e foi mesmo, Miguel completou, com aquela sinceridade das crianças. O tio Francisco foi mandado pelo Papai do Céu. Todos riram, emocionados. Criança tem essa sabedoria, de ver as coisas com simplicidade. No dia seguinte, 2 de janeiro, amanheceu ensolarado, dia perfeito para casamento. A igreja escolhida era simples, mas bonita. Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos que viajam, perfeita para quem começou uma nova jornada na estrada. Cheguei cedo, para ajudar com os preparativos. A igreja estava sendo enfeitada, flores brancas, fitas azuis, tudo simples, mas feito com amor. O padre, um senhor de uns 60 anos, se aproximou. O senhor deve ser o Francisco, que a Sandra tanto fala. Sou eu, Padre José. Prazer conhecê-lo. A Sandra me contou toda a história, do dia que vocês se conheceram. Ela é uma moça especial, padre, corajosa, trabalhadora. É sim, e o Daniel, rapaz de caráter. Vão ser muito felizes. Padre José, perguntei, curioso, o senhor acredita em intervenção divina? Claro que acredito. Por que pergunta? Contei resumidamente minha história com São José. O padre escutou, atento, sem demonstrar surpresa. Francisco, no meu tempo de sacerdócio, já vi muitos milagres, e posso te garantir, Deus trabalha através das pessoas boas. O senhor acha que São José realmente apareceu para mim? Acho que isso não importa. Francisco, como assim? Importa é o resultado. Você mudou. Sua família se reconciliou. Dezenas de pessoas foram ajudadas. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. As palavras do padre me tranquilizaram. Ele tinha razão. O importante eram os frutos, não a forma como a árvore foi plantada. O casamento começou às 4 da tarde. A igreja lotada. Amigos da pensão, colegas do Daniel, caminhoneiros que tinham conhecido nossa história. Sandra entrou, linda, com um vestido simples mas elegante. O Miguel, de terno azul marinho, levava as alianças numa almofadinha. Daniel, no altar, chorava de emoção. Era bonito ver um homem forte, se emocionando com a chegada da noiva. A cerimônia foi simples, mas tocante. Padre José falou sobre família, sobre segundas chances, sobre o amor que transforma. Daniel e Sandra, ele disse, vocês são prova viva de que Deus escreve certo por linhas tortas. Dificuldades do passado trouxeram vocês um para o outro. Durante a troca de votos, Sandra disse algo que me emocionou. Daniel, você me ensinou que família não é só sangue, é quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem escolhe cuidar. Daniel respondeu, Sandra, você e o Miguel me ensinaram que o amor verdadeiro não tem condições. Amo vocês, como são, como foram, como serão. Era lindo demais. Família se formando, através do amor, da escolha, da decisão de cuidar. Depois da cerimônia, teve uma festa simples no salão da igreja. Dona Maria tinha caprichado, comida gostosa, música boa, alegria no ar. Durante a festa, aconteceu algo que, até hoje, me dá arrepio. Eu estava conversando com alguns caminhoneiros, quando senti uma mão no meu ombro. Me virei, e quase desmaiei. Era ele, São José, vestido como um convidado comum, terno escuro, gravata simples. Mas era ele. Boa noite, Francisco. São José? Gaguejei, em choque. Posso conversar com você? Um momento? Saímos do salão. Fomos para uma pracinha ao lado da igreja.
lua cheia iluminava a noite. São José, o Senhor, veio ao casamento? Vim. Francisco, não podia perder. Esse casamento é fruto direto da nossa viagem. Naquela noite, eu não entendo. O Senhor aparece assim, sempre que quer, apareço quando é necessário. Filho, e hoje, era necessário. Por quê? Porque você precisa saber que sua missão não é mais individual. Como assim? São José apontou para a igreja, onde a festa continuava. Olha lá dentro. Francisco, o que você vê? Olhei, via Sandra e Daniel, dançando, Miguel, brincando com outras crianças, Dona Maria e seu Antônio, conversando animados, Rafael, explicando o projeto da organização não governamental para os caminhoneiros, Padre José, benção todo mundo com sorrisos. Vejo uma família feliz. Vê mais que isso, filho, vê uma comunidade, uma rede, um movimento. Era verdade. Não era só um casamento, era o encontro de pessoas que tinham decidido se ajudar mutuamente. São José, isso tudo começou com aquela carona? Começou com a oração da Lourdes. Francisco, a carona foi só o meio. E agora? O que acontece agora? Agora, vocês voam com as próprias asas. A semente germinou, virou árvore, deu frutos. Minha parte está feita. O Senhor vai embora de novo? Não vou embora. Francisco, vou estar em cada gesto de amor, em cada mão estendida, em cada família que se forma, através dessa rede que vocês criaram. São José, como posso agradecer? Sendo feliz, filho, sendo pai, avô, amigo, irmão, sendo Francisco, o homem que a Lourdes sempre soube que você era. Ele me abraçou, o mesmo abraço, caloroso, protetor, de pai. A Lourdes manda um beijo. Ela está muito orgulhosa. Ela está bem, tá em paz. Francisco, e ansiosa para conhecer o neto, José Francisco. Vai ser um menino especial. Como o Senhor sabe, porque vai ser criado numa família que aprendeu o valor do amor, da união, da solidariedade. Naquele momento, a música da festa mudou. Era a família do Titãs, a mesma que tocou no rádio desligado naquela primeira noite. São José, o Senhor está fazendo isso? Não, Francisco, é a vida, celebrando, é o universo, em harmonia. Vai ficar para a festa? Vou, mas você não vai me ver mais. Partir agora seria indelicado. Com os noivos, ele sorriu, com aquela maldade boa, que só quem tem muito amor no coração consegue ter. São José, uma última pergunta. Fala, filho, se eu precisar do Senhor de novo, como faço? Não vai precisar. Francisco, você já aprendeu tudo. Agora, é só aplicar. E se eu errar? E se eu falhar? Vai errar. Vai falhar. Algumas vezes. Faz parte de ser humano, mas vai acertar mais do que errar. E quando errar, vai saber pedir perdão e recomeçar. Obrigado, São José, por tudo. Obrigado você, Francisco, por ter deixado Deus trabalhar através de você. Voltamos para a festa. São José se misturou aos convidados, conversou com todos, dançou com as crianças, benção os noivos. Mas como ele prometeu, depois daquele momento na pracinha, eu não consegui mais vê-lo claramente. Sabia que estava ali, sentia a presença, mas era como se ele tivesse se tornado parte da festa, parte da alegria, parte do amor que pairava no ar. A festa foi até altas horas. Quando terminou, Sandra e Daniel vieram se despedir. Senhor Francisco, muito obrigada por ter vindo, por tudo. Sandra, que vocês sejam muito felizes. Vocês merecem. Senhor Francisco, Daniel disse, emocionado, quero que saiba, vou cuidar deles, como se fossem os maiores tesouros da minha vida. Sei que vai. Daniel, vejo no seu olhar. Miguel, sonolento, nos braços do novo pai, acenou. Chai, tio Francisco, obrigado por ter cuidado da gente. Naquele momento, eu soube, a missão daquele dia estava cumprida. Não só a missão, mas uma etapa inteira da minha vida. Rafael e eu voltamos para São Paulo no dia seguinte. Durante a viagem, ele disse, pai, foi lindo demais. Agora entendo por que o Senhor fala tanto dessa família. São especiais.
Né, filho? São. E pai, tenho uma notícia. Que notícia? A Fernanda ligou hoje de manhã. Tá sentindo as primeiras contrações. Como? Ela não está de 7 meses? O médico disse que pode ser falso alarme, mas pediu para voltarmos logo. Aceleramos a viagem. Chegamos em São Paulo de madrugada. Fomos direto pro hospital. Fernanda estava bem. Era falso alarme mesmo, mas o médico disse: José Francisco está ansioso para nascer. Pode ser que venha antes do previsto. Quando? Perguntei. Ansioso. Qualquer momento. A partir de agora. Pessoal. Naquele momento, olhando minha nora, grávida do meu neto, ao lado do meu filho, depois de ter presenciado o casamento da Sandra, eu entendi. Os milagres não param. Eles se multiplicam, se sucedem, se conectam, criando uma corrente infinita de amor. E essa corrente tinha começado numa madrugada chuvosa, na Transamazônica, com uma simples carona. No próximo capítulo, vou contar o nascimento do José Francisco, e como, no momento em que ele veio ao mundo, algo extraordinário aconteceu, que confirmou, de vez, que nossa família tinha uma proteção muito especial.